Neste episódio vamos falar de números. O que são os números? Qual é a importância deles? Será que eles mentem, os números? Será que não mentem ou são as pessoas que mentem com os números? Acompanhe-nos. Hoje então este episódio é destinado a falar de números, acerca de números. E temos o Jamie aqui connosco outra vez, que é uma pessoa que adora números. Eu adoro tanto os números que vim a correr assim que me sugeriste vir até aqui. Mas não, agora falar a sério, números são daquelas coisas que me assustam, sempre me assustaram um bocado. Eu sou mais criativa, sou mais com cores e coisas assim do género. Mas em relação a estes números, tu disseste ali no início que há números que não estão certos. O que é que queres dizer com isso? Agora fizeste-me lembrar só uma parte, de repente, toda a gente tem medo dos números no liceu e toda a gente foge às matemáticas e tal. E no entanto os números depois de percebidos são muito engraçados e também podemos ser criativos com eles. Mas é o perceber que é o grande problema, sabes? Mas podemos ser criativos, disseste que era uma pessoa criativa. Sim. E criatividade nos números é também um bocadinho do que eu vou falar hoje, não é? E a pergunta principal é: os números mentem? Ok, somos ao Google, encontras lá de certeza, não procurei, mas enquanto os números mentem. Ora bem, se calhar os números não mentem, mas devido à criatividade das pessoas, e tu disseste que é uma pessoa criativa, devido à criatividade das pessoas, os números podem ter uma fotografia ou outra fotografia. Portanto, okay? Há dois lados da questão aqui. E como eles são apresentados e como são criados, e claro, nós na área financeira também temos muito disso, não é? E eu começava, por exemplo, por dar um pequeno exemplo, que é: se nós tivermos aqui duas maçãs nesta mesa e tu comes as duas maçãs e eu não comer nenhuma, em média comemos cada um uma maçã. Mas no entanto tu é que as comeste, tu é que tens a barriga cheia e tu estás com fome. E eu estou com fome. E portanto, aqui é um exemplo da tal criatividade e de como os números estão a mentir. Não, realmente estavam as duas maçãs, realmente tu comeste duas, eu, coitadinho, não comi nenhuma, estou aqui cheio de fome. Epá, mas há uma criatividade para dizer: em média comemos uma maçã cada um. Isto não faz-te suscitar alguma pergunta? Não, estou só a pensar, portanto, isto na verdade é olharmos para os números, mas também temos de ter o que o inglês diz, having the context, não é? Ter o background de saber exatamente qual é o número e porque é que está ali aquele número, não é? Que é a partir daí que depois pode ser criativo. Por exemplo, também há outro caso, geralmente, agora nem tanto, agora já se está a assumir mais, mas antigamente, eu lembro disto quando estávamos à espera dos resultados das eleições, a propósito das eleições que houve agora, os partidos nenhum perdia. Eu às vezes é assim: epá, eu era novo ainda, dizia assim, já um certo espírito crítico: espera aí, mas eu estou um bocado confuso, eles ganharam todos, como é que é possível toda a gente ter ganho? Lá está, porque os números eram trabalhados, e aqui há bocado estávamos a falar de uma média, inserir uma coisa que se chama média nos números. Aqui agora estamos a falar a base inicial, e o que eles faziam muito bem era assim: se não correu bem nos últimos 2 anos ou 4 anos, vou comparar estes números com há 8 anos. Portanto, alargam o espaço de tempo. Exatamente. Portanto, é outra maneira de tentar dar a volta aos números. E já que estamos aqui a falar de números, e é precisamente para perceber. Quando nós percebemos e temos uma noção, e fomos às aulas de matemática no liceu e interessámos um bocadinho, conseguimos perceber: epá, tu estás-me a enganar, ok, então, mas toda a gente ganhou, vamos lá. E quando ouves um e ouves outro, este compara com há 2 anos, este compara com há 4 anos, este apresenta o número de deputados eleitos, o outro apresenta a percentagem, porque tem mais efeito. Exato. E claro que todos eles estudam as formas de abordagem e de comunicação, não é? Pois, marketing, e portanto... E vão buscar o número que mais lhes convém, não é? Claro, é assim, e também se calhar não podemos levar muito a mal, porque se calhar fazemos todos nós, fazemos isso na nossa vida. Claro. Se queres ter uma relação com alguém, seja de que tipo for, vais oferecer chocolates ou vais ser simpático. Não se está à procura de ter uma comunicação, uma relação com alguém e atirar pedras. Exato. E portanto, o que os políticos fazem, o que as pessoas fazem, no fundo, é apresentar os números à maneira que lhes dá mais jeito. E com isto não quer dizer que estão a ser maliciosos. Não, estão a apresentar um facto, porque os números realmente, de uma forma nua e crua, eles não estão a mentir. Exatamente. Tá bem? E como é que tu inseres esta situação dos números e da apresentação dos números naquilo que fazes como planeador de há uma forma básica de cálculo de juros, que é capital vezes tempo vezes taxa. Ok. E aqui isto também é muito importante. E eu dou-me ao Diz isso trabalho... outra vez mais devagar. Espera aí que eu não sou homem das matemáticas. Capital, que no fundo é o montante que tu vais investir. Exato. Tempo,
quanto tempo esse capital vai estar investido e a taxa de retorno. Se é 3%, pronto. Se é 5%, se é 10%. Okay. E eu também me dou até o trabalho de explicar isto às pessoas, porque eu gosto desta área e, portanto, acabo por explicar e porque é que é importante as pessoas perceberem estes contextos, estas definições e também os números. Porque eles vão perceber que o resultado daquilo que tu vais ter no final vai ser o montante de capital que puseste, o tempo que tu puseste e a taxa de retorno que puseste. E se puseres muito de cada coisa dessas, de cada fator, vais ter muito no final. O resultado é melhor. Mas no dia-a-dia aquilo que eu me deparo normalmente é que falta qualquer coisa. Ou a pessoa já esqueceu-se de começar a poupar há muito tempo, e, portanto essa parte do tempo é mais pequena. O capital pode até nem ter. Então, como também não tem capital, é tempo, então o que é que lhe resta? Resta jogar um bocadinho na taxa de juro ou no rendimento para ter aquele resultado igual a que estava à espera. Exato. E aí vai ter que correr riscos, porque geralmente o retorno está relacionado com riscos. Quanto maior o risco, maior o potencial retorno. Não quer dizer que o tenha, mas em princípio terá. E, portanto, quando nós começamos a falar disto, principalmente quando estou a falar de alguém que ainda é relativamente novo, percebe facilmente isto. Quando se explica isto, e eu adoro fazer desenhos no papel. Está a ver isto aqui? Já somos dois. Eu também sou criativo. As pessoas percebem, realmente este falando parece que tem razão. Quanto mais vou puser, olha, em vez de 100, ponha aí 200 por semana. Vamos supor, né? Ou isto dá para retornar. Está, olhando para um dos fatores que mencionaste aí do tempo, por exemplo, se uma pessoa já está com os seus 50 ou 60, aí o fator tempo já é mais reduzido, temos que planear de outra forma, não é? Sim, completamente. Os outros valores têm que subir mais, que é para depois a parte final resultar com. Vamos supor que alguém de 30 anos prevê, e eu faço estas contas depois, incluo a taxa de inflação, isto é feito de qualquer maneira, não é? Claro. Como deves calcular. Claro. É a taxa de inflação, taxas de retorno, e se alguém de 30 anos quer ter um nível de vida aos 65 de X mil dólares por ano de retorno, e outra pessoa de 50 ou 55 anos também quer ter esse mesmo retorno no final, é fácil de perceber que o 30 anos tem uma vantagem enorme. Claro. Estás a perceber? E portanto, acontece muito pessoas de 50 e 55 anos receberem uma herança ou qualquer coisa, uma casa dos pais que valorizou bem, e recebem 300, 400 mil dólares e pensam assim, o que é que eu vou fazer com isto agora aos 50 anos, aos 55? Olha, mete ali para o lado, olha, é para ajudar. E quando eu pego nestas contas, dizemos assim, isto tem que se medir o perfil de risco da pessoa, se ela se pode, consegue gerir internamente esse risco ou não, que não é um risco elevado aquilo normalmente que eu faço, mas tem algum risco. E diz assim, olha, se este tiver um retorno a 1% é X, se estiver a 3% é Y, e se estiver a 5% é Z. É Z. A pessoa vai dizer, explique-me lá melhor o que é que você tem aí que possa dar esses 3 ou 5%. Porque percebe que essa herança que recebeu aos 50 anos, projetada no tempo a 1% ou projetada no tempo a 5%, há uma grande diferença. É enorme. Mas eu estava aqui a pensar, tens mais clientes já de uma faixa etária mais, portanto, 50 e 60 a pensarem nisso, e a camada mais jovem não pensa tanto no assunto, ou deveria pensar mais no assunto e não pensa porque ainda é jovem e acha que tem muito para se viver. E qual é a camada jovem que tu dizes? Estás-me a falar de 20 e tais, 30 e tais? 20 e tais. Para mim, com 58, de 40 ainda é jovem. eu também sou um jovem. Mas, não, diria nos 20 e tais, não é? Os 20 e tais não é fácil, mas curiosamente, quando eu tenho uma abordagem com pessoas muito novas, acho que consigo ter mais atenção e se calhar até o nível de conhecimento também deles poderá ser um bocadinho diferente em termos de economia e finanças. Conseguem-me facilmente dizer, completamente, sim, não, pois, depois é que é assim, mas eu ainda só tenho, o meu orçamento é de... Pois, o orçamento é que é capaz de ser mais reduzido. Pronto. Mas a outra questão que eu estava aqui também a pensar, e em termos de informação, achas que essa camada mais jovem dos 20 e tais, como tem hoje em dia acesso a muita coisa online, se calhar essa demasiada informação também acaba por não ser benéfico, acaba por confundir mais. Às vezes, eu diria que no final acaba por ser bom que as pessoas saibam, não é? Claro. Há uma coisa. Mas aquilo que eu denoto muito na camada jovem é aquela pergunta disparada, ele leu qualquer coisa ali e tal. E isto? Mas isso não é assim porque
Eu sei, né? Nós, quando somos nós, também sabemos Claro, tudo. o Google né? sabe tudo. Pois, né? Mas eu li que, pronto, e com calma desmonta-se esses tabus, essas ideias pré-formadas que se foi buscar ao Google ou outra coisa qualquer, e consigo retornar outra vez. Afastam-se muito mais depressa do aquele conceito de. Claro, por exemplo, produtos de risco também é mais difícil, porque eles ainda não têm problemas de saúde, mas eu diria que há uma grande sensibilidade na camada jovem da população para a situação financeira, ok? Principalmente porque agora as casas estão tão caras, isto é tão difícil, portanto, isto está a fazer as pessoas pararem e pensarem. Sim, acho que está, como estão a ser mais afetados a nível económico. Completamente. Não posso comprar casa, que susto, credo, como é que vai ser? Esse é o grande exemplo que eu ouço quase diariamente. E atrás disso vem o resto. Eu não queria acabar este podcast, não sei, a gente vai falar muito mais ou muito menos, sem focar aqui um aspecto que eu acho importante, é que durante muito tempo, isto sou eu a pensar filosoficamente nas minhas horas mortas, que não são muitas, graças a Deus, mas durante os últimos anos, mas se calhar os últimos são 20 anos, houve uma mudança muito grande para se focar nas pessoas, ok? É as pessoas, isso não interessa, o PIB não interessa, mas porque é que agora o PIB, temos que combater o PIB, temos que dar comida às pessoas, temos a inflação, não sei o que, não interessa, não é? E o que eu noto é que as pessoas desvalorizaram a importância dos números. E eu tenho a certeza, de que aqueles que compreenderem os números e conseguirem ou arranjar alguém que lhes expliquem como é que os números trabalham, vão estar socialmente e pessoalmente muito mais bem preparados para todos os desafios que vão vir por aí. Concordo. Ok? Tá bom. Temos mais um. Já foi mais um episódio. E pronto, olha, acabamos mais uma edição do Conversas Financeiras, mais um podcast. Não se esqueçam, subscrevam o canal no YouTube, Spotify, partilhem com amigos, há quem diga com inimigos também. Enfim, partilhem com toda a gente, como diz o Jamie, e cá estaremos para mais edições no futuro. Obrigado.